Imagine que você acaba morrendo após ser atropelado por um trem. Agora imagine que ao invés de morrer, você acorda em um apartamento com uma esfera negra lá. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Gantz. Se vocês gostarem dessa história, para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam dessa história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar das histórias que eu trago aqui nesse canal ou dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista chamado Kei. Ele tá indo pra escola dele enquanto folheia uma revista de modelos de biquíni, enfim, prioridades, né? Enquanto ele tá folheando essas revistas, uma senhora pede uma informação pra ele. Só que depois a senhora volta meio confusa ainda, ela não sabe muito bem onde ela tá. Só que o Kei acaba sendo totalmente estúpido com ela, então ela vai embora. Ele continua folheando a revista quando ele percebe que o rapaz ao lado dele, o Kato, estudou com ele. E ele até fala que ele tá bastante diferente, porque eles eram amigos de infância. Enquanto eles estão ali, um homem que tá bêbado, ele acaba caindo na linha de trem. Todos veem o estado que aquele homem tá, que ele tá completamente bêbado, que ele não vai levantar dali sozinho. Só que todos ficam meio que hesitantes em ajudar ele, até que o Kato decide ir lá e ajudar ele. O Kato fala que ele não vai conseguir pegar aquele homem e salvar ele sozinho, então ele começa a pedir ajuda pra todo mundo, mas as pessoas não ajudam ele. E é quando ele reconhece o Kei. Vendo isso, falando o nome do Kei, o Kei meio que se sente obrigado a ir lá ajudar ele. O problema é que quando o Kei desce pra ajudar ele a tirar aquele bêbado da linha de trem, é falado no alto-falante que o trem já tá chegando naquela estação, então é pra todos se afastarem. Desesperado, eles conseguem tirar o homem da linha de trem, só que o trem já tá ali, não tem como eles subirem. Então o Kato fala pro Kei correr, porque o trem ele vai parar naquela estação, então se eles conseguirem ir mais pra frente, se afastando bastante do trem, eles vão conseguir sobreviver. Só que quando eles estão fugindo, um dos homens que tá ali em volta, ele fala que aquele trem é o expresso sem parar, ou seja, ele não ia parar naquela estação. Então os dois acabam sendo mortos, sendo atropelados por aquele trem. O estranho é que os dois aparecem em uma espécie de apartamento. Enquanto isso, aquele homem bêbado, ele levanta meio que sem saber o que aconteceu. E quando o homem confronta ele falando o que acabou de acontecer, aquele bêbado meio que não dá bola pro que acabou de acontecer ali. Voltando pro Kei e pro Kato, eles percebem que eles estão em uma espécie de apartamento, que tem uma esfera preta ali, que tem até mesmo outras pessoas ali com eles. Nós vemos também que no metrô, onde os dois foram atropelados, as pessoas chamaram a polícia, só que os corpos deles sumiram, não tem nada lá, nem mesmo sangue. Naquele apartamento, o Kei e o Kato, eles não entendem muito bem o que acabou de acontecer, só que um dos homens ali, ele comenta que aquilo é o céu e que todos morreram. Um outro homem ali, ele fala que é cedo demais pra tirar esse tipo de conclusão, só que aquele cara fala que ele tinha um câncer em estado terminal e que ele sentia várias dores. Só que agora a dor sumiu, então qual seria a explicação para isso? O Kei e o Kato, eles percebem que tem outras pessoas ali, estranhas, elas também aparentam não saber o que aconteceu, e que estranhamente tem uma esfera negra ali e até mesmo um cachorro, então isso fica fazendo menos sentido ainda para eles. O Kato, ele percebe que o celular dele funciona, só que não tem sinal, e ele percebe até mesmo que as portas estão trancadas. O Kei até fala que eles poderiam fazer barulho para alguém ir lá ajudar eles. Só que aquele homem fala que eles já tentaram isso e ninguém escuta, não importa o quanto barulho eles façam. Eles então sem muita opção, eles ficam ali sentados esperando alguma coisa acontecer. E é quando um daqueles homens decide que todos se apresentem ali. Já que eles estão presos naquele local, seria bom se todos se conhecessem. Todos se apresentam ali, falam de suas ocupações, menos dois homens que estão ao canto, que eles falam que eles são membros da Yakuza, e é só isso que todos precisam saber. Nesse clima bizarro, o Kato começa a conversar com o Kei. Ele fala que o Kei mudou bastante, que quando eles eram crianças, o Kei era mais aventureiro, ele não tinha medo do que os outros iam pensar dele, ele até mesmo conseguia escapar de situações que parecia querer levar a pior e tal. Só que o Kei, ele é completamente estúpido com o Kato, falando que ele pode parar de tentar vender essa imagem de bom moço, que eles estão naquela situação justamente por culpa dele. Se eles estão mortos, foi o Kato que matou eles. Só que enquanto eles estão debatendo, algo estranho acontece. O corpo de uma mulher acaba simplesmente aparecendo na frente do Kei. Ele não sabe como reagir a isso. Quem saberia, né? Sem saber como reagir, o Kei acaba beijando aquela mulher. E o Kato percebe que ela tá com os pulsos cortados, então muito provavelmente ela se suicidou. Só que ele também repara que por algum motivo o corte nos pulsos dela simplesmente sumiram. Tá o sangue, mas não tem nenhum corte.
Aquela mulher ela acorda e ela não entende também o que tá acontecendo ali. Só que um daqueles homens que se diz ser do Yakuza, vendo o estado que ela tá, pega ela, leva para outro quarto e começa a abusar dela. Só que o Kato, mais uma vez, ele decide tomar a iniciativa e interromper aquilo que tá acontecendo lá, começando uma grande briga com aquele homem da Yakuza. Enquanto aquela confusão começa ali entre o Kato e esse cara da Yakuza, aquela esfera começa a falar coisas como, por exemplo, que uma nova manhã chegou para dar esperança. Quando eles vão até a esfera, eles percebem que tem uma frase escrita ali, só que tá meio que refletindo as palavras, então eles não conseguem entender muito bem o que tá escrito. E quando um dos garotos ali, ele fala que as palavras podem parecer meio sem sentido e elas parecem até mesmo idiotas, só que elas são bastante importantes. Enquanto todos estão se perguntando o que raios tem naquela esfera, o Kato vai até lá e joga o jaleco dele pra aquela garota se cobrir. E aí quando essa esfera mostra um homem com a cabeça um pouco estranha, chamando ele de Alien Cebola. E quando todos estão se perguntando o que raios é aquilo, aquela esfera meio que se abre, mostrando que tem várias armas dentro dela. E eles ficam mais chocados ainda vendo que tem um homem dentro daquela esfera. Além de armas, eles veem que dentro de malas tem algo que parece ser uma espécie de uniforme. Vendo aquelas armas, um dos homens ali que tem um rabo de cavalo, ele aponta a arma para um outro rapaz, mas ele percebe que aquilo não é uma arma, é como se fosse uma espécie de raio-x. E o que ele percebe que aquele garoto que falou para eles prestarem atenção na esfera, ele sabe de alguma coisa que ele não tá falando, porque ele parece que tá se preparando para alguma coisa. E enquanto todos estão confusos com isso, um dos homens da Yakuza começa a simplesmente desaparecer. E é quando na esfera aparece uma espécie de timer. Aos poucos as pessoas vão começando a desaparecer e quando o Kei olha para aquele garoto, ele repara que é como se ele estivesse de fato se preparando para alguma coisa, porque ele não tá assustado quando ele começa a desaparecer também. O Kei, ele percebe que tem alguma coisa errada, então ele começa a tirar a roupa dele para colocar aquele uniforme. Só que ele acaba se distraindo quando aquela garota acaba vendo ele completamente sem roupa. E depois eles aparecem no meio da cidade. O Kei ele aproveita para colocar toda a roupa e já que eles estão ali no meio da cidade, cada um decide voltar para suas casas normalmente. E quando todos estão indo embora para suas casas, eles escutam alguém gritando, falando de uma espécie de recompensa de 10 milhões de ienes. Aquele garoto que parecia saber de alguma coisa, ele começa a falar. Ele fala que isso é como se fosse um programa de televisão. Ele fala que é como se fosse um programa no estilo de MIB, Homens de Preto, e que a recompensa final por isso seria esses 10 milhões de ienes. E que esse programa tem a premissa de que seres alienígenas estão na Terra, então o trabalho deles é exterminar essas criaturas. Aquele homem ele pega um dispositivo e mostra que o alien que eles vão caçar tá ali próximo da região. Só que o Kei ele é cético com relação a isso, porque ele fala que todos ali deveriam estar mortos, não tem como eles participarem no programa de TV. Só que aquele garoto pergunta se ele já ouviu falar de hipnose. Ele fala que é muito fácil fazer as pessoas serem hipnotizadas, por mais que elas não percebam. E ele pergunta se alguém abordou ele antes do evento da morte dele acontecer. E é quando o Kei lembra daquela senhora que foi pedir uma informação para ele. E como todos veem que eles têm um prazo de 1 hora para matar esse suposto alienígena cebola, todos começam a correr para lá. Menos o Kei, o Kato, aquela garota e aquele homem que falou que tinha um câncer. Todos então se separam para procurar esse suposto alien cebola e é quando um dos homens acaba encontrando aquele alien cebola. Vendo que ele encontrou o homem cebola, todos os homens vão até lá e todos começam a confrontar aquele ser que é bastante bizarro para dizer o mínimo. Enquanto isso, nós vemos o Kei e o Kato, aquele outro senhor junto com a garota. E é quando eles percebem que a garota de fato ela não entendeu o que aconteceu até agora. Eles começam a conversar, eles também não sabem explicar muito bem o que está acontecendo para aquela garota. E o Kato decide que é melhor cada um ir para suas casas. Eles começam a conversar até que o Kei ele decide que é melhor encontrar todos os outros, porque eles não sabem o que eles podem fazer. E nesse pequeno período, o Kei já conseguiu perceber que a garota sente uma espécie de atração pelo Kato. Nós voltamos para aqueles homens confrontando o alien cebola e esse alien cebola começa a soltar uma espécie de baba, uma gosma que acaba meio que incomodando os homens ali. Um daqueles homens ele usa o raio-x para ver aquele homem, ver se ele é humano, só que depois ele vê o esqueleto dele com o raio-x, ele percebe que de fato aquele cara não é humano. Só que quando aquele membro da Yakuza ele acaba ficando impaciente, acaba meio que colocando aquele alien contra a parede, aquele alien solta uma espécie de gosma no braço dele, que deixa ele bastante irritado. Usando essa oportunidade, aquele alien cebola acaba fugindo, ele sobe até o terraço dos apartamentos, e quando vão pegar ele, ele meio que sai voando dali. Ele voa e acaba caindo na frente do Kei, do Kato e daquela garota. O Kato acaba ajudando ele porque ele não sabe o que está acontecendo. O alien cebola então se levanta e acaba fugindo.
E só então o Kato, o Kei, todo mundo vê aqueles homens correndo atrás dele, então eles meio que percebem já o que está acontecendo. Enquanto isso, nós vemos que aquele homem que tinha o câncer, ele acabou meio que se distanciando de todo mundo ali. Ele começou a ir pra casa dele, pra ver a família dele e tal. E no caminho ele até acaba pisando num vidro e ele sente dor, ou seja, ele não tá morto, ele continua vivo. O problema é que conforme ele vai caminhando, ele começa a ouvir um apito muito alto, que isso vai aumentando cada vez que ele continua. Até que um momento, uma espécie de chip que tem na cabeça dele acaba explodindo. Nós voltamos pro Kato e pro Kei, e o Kato, percebendo que aqueles homens vão matar aquele alien, ele acaba indo atrás deles e falando pro Kei levar a garota pra casa dela. Aqueles homens acabam cercando aquele alien cebola e um deles até usa uma arma pra atirar nele, só que o alien cebola consegue desviar. Só que de repente o muro de uma casa acaba explodindo. Completamente cercado, aquele alien cebola acaba atacando aquele homem da Yakuza, rasgando a calça dele. Isso faz com que ele fique extremamente irritado e todos começam a apontar a arma para aquele alien, provavelmente vão matar ele. E é quando o Kato aparece ali. Todos atiram nele, só que a princípio nada acontece. É quando de repente o braço esquerdo daquele alien acaba explodindo, depois o direito e depois as duas pernas. Mesmo sem os dois braços e as pernas, aquele ser continua falando. E é quando o membro da Yakuza acaba indo e atirando na cabeça dele, fazendo com que a cabeça dele estoure. Enquanto o Kato ele fica extremamente chocado por essa brutalidade, todos ali parecem estar bastante satisfeitos, para dizer a verdade. Mesmo aquele ser teoricamente sendo um alienígena, todos ali claramente ficam chocados com aquilo, tanto que eles começam a passar mal, vomitar, e o Kato até mesmo chora por conta desse assassinato que eles cometeram. Só que eles até comentam que aquele ser não era humano, ele viu pelo raio-x, não tinha como ele ser humano. E o membro da Yakuza fala que isso não faz a menor diferença. Eles tinham um objetivo que era matar esse suposto alien e tá feito, então não importa se era humano ou não. Enquanto eles estão debatendo tudo isso, eles reparam que na casa ao lado tem uma garotinha olhando pra eles. O Kato começa a gritar, falando pra ela chamar a polícia, só que aquela garota comenta que o muro da casa do vizinho acabou caindo. E é só quando eles se dão conta que parece que eles não estão sendo vistos pelaquela garota. E um deles até comenta sobre o filme Sexto Sentido, falando que as pessoas vivas não podem ver os espíritos das mortas. E é quando ele tem certeza que de fato eles estão mortos. Só que ele não tem tempo para pensar nisso quando um outro ser aparece ali atrás deles. Aquele ser ele fica extremamente puto por terem matado aquele cara. Aparentemente esse é o pai daquele alien cebola. É quando o membro da Yakuza ele começa a confrontar ele. Enquanto isso, nós vemos o Kei e aquela garota caminhando e eles estão ouvindo aquele apito irritante. Só que a garota começa a falar tanto do Kato que ele acaba meio que falando pra garota ir embora sozinha, que ele vai voltar pra encontrar ela. Quando ele se afasta daquela garota, ele repara que aquele som de apito parou. E é quando a garota começa a gritar. O Kei corre pra lá pra ver o que aconteceu e é quando ele vê o corpo daquele homem morto sem cabeça. Nós voltamos pra aqueles homens onde tem aquele ser um pouco mais forte. E o homem da Yakuza ele acaba ficando irritado com aquele ser, então ele acaba dando uma cabeçada nele. Só que a cabeça daquele ser é extremamente dura, machucando a cabeça do homem da Yakuza. Quando aquele homem da Yakuza ameaça atirar naquele ser, aquele ser meio que segura a cabeça dele. Todos ficam extremamente assustados com isso, só que aquele homem da Yakuza fala pra ninguém atirar, que senão ele vai ser obviamente alvejado. Aquele ser começa a falar umas palavras estranhas que eles não conseguem entender e conforme ele vai falando, ele vai cada vez mais apertando a cabeça do homem da Yakuza. Um dos homens, ele não aguenta isso, então ele acaba atirando. O problema é que aquele ser alienígena acaba colocando o homem da Yakuza na direção do tiro, fazendo com que ele seja alvejado e morto ali. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Gantz. Gantz ele é um mangá bastante intrigante. A gente começa a história vendo o Kei, que é um puta de um babaca, e a gente conhece também o Kato, que é um homem bem mais gentil e ele meio que mesmo tendo medo, ele acaba fazendo as coisas. Depois que eles morrem, nós temos uma visão um pouco mais interessante desse mundo. Nós vemos que eles foram para esse outro mundo e você não entende muito bem se é uma espécie de purgatório, uma espécie de vida após a morte, se é de fato um programa, como falam, e vários mistérios começam a surgir exatamente nesse momento. Primeiro, o que é aquela esfera? O que é aquele quarto? O que é aquele homem que está dentro daquela esfera? E de todos ali, porque tem um cachorro também ali, um cachorro em tese, ele não tem consciência de nada, então teria algum sentido o cachorro estar ali ou não dá muito pra saber. O que me faz pensar que de fato não é uma espécie de purgatório, alguma coisa assim, porque de fato eles morrem, então talvez seja um universo paralelo, um mundo paralelo. E mesmo aquele garoto comentando que aquilo é uma espécie de show de TV, que eles foram hipnotizados pra estar naquela situação e tal, eu não acredito que isso seja muito verdade, porque se eles foram hipnotizados, como todas as pessoas em volta presenciaram aquilo,
saca? Não é como se fosse na cabeça deles, eles imaginando que todas as pessoas viram, todas as pessoas viram que os corpos deles sumiram. Não, de fato me faz parecer que é algo meio que de universo paralelo ou outra dimensão, algo do tipo. Eu acho interessante a dinâmica do Kato e do Kei, porque o Kei ele é um homem totalmente escroto, ele tá meio que cagando porque falam dele e tal, ele não se importa se as pessoas vão achar ele um homem certo, errado, ele não se importa com isso. Enquanto o Kato, ele é um homem extremamente correto e ele meio que se espelhou no Kei do passado. Então o que aconteceu pro Kei chegar nesse estado? Porque se o Kato meio que se espelha no Kei antigamente, o que fez o Kei se transformar nesse homem tão escroto que ele é hoje em dia? Assim como outros vídeos aqui do canal, o Guts é um dos mangás que eu não li até trazer o vídeo aqui pro canal, então eu não sei dizer muito bem sobre a história, sobre alguns mistérios, então eu meio que vou descobrir mais sobre essa obra junto com vocês. Guts ele teve vários filmes, tanto live action, spin-offs, nós tivemos o anime também, a obra já se encerrou, tem até mesmo um filme na Netflix chamado, se não me engano, Guts Zero, que eu acredito ser um spin-off dessa obra. Como eu falei, eu não entendo muito da lore de Guts, então eu não vou saber explicar certinho pra vocês aqui. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse vídeo. Vocês já conheciam o Guts? Vocês já leram todo o mangá? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam dessa história. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa obra ou desse canal. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.